anos e pouco, que, pô, eu sempre faço um resuminho ali do enunciado, senão eu me confundo. Nesse caso, eu achei melhor fazer uma tabelinha. Ó, olha aqui, ó, em vermelho, ó. Renda do cabeleireiro seja máxima. Função do segundo grau. Quando aparecer área máxima, renda máxima, área mínima, lucro mínimo, qualquer coisa ou máxima mínima, eu tenho que chegar no segundo grau. Ora, Fernanda, vamos então parir uma segundo grau. Olha a tabelinha que eu fiz, vê se vocês concordam. Ó. Cobra 10 mil reais, tem 200 correndo, 200 clientes. Se ele aumentou R$1, pelo que diz o anunciado, diminui 10. Ó. Para cada R$1, diminui 10. Se ele aumentar R$2, diminui 2 vezes 10, diminui 20. Se ele aumentar R$3, diminui 3 vezes 10. Se ele aumentar X reais, diminui X vezes 10. Entendido a tabelinha? Oi? O enunciado diz que para cada R$1, diminui 10 clientes na clientela do cabeleireiro. Então, ó, R$1 diminui 10, R$2, 2 vezes 10, R$3 diminui 3 vezes 10. Se ele aumentar X reais, que é justamente o que eu quero saber, tá? Quanto ele tem que aumentar, vai diminuir 200, vai diminuir X vezes 10. Ora, e a renda do cabeleireiro é o quê? É o valor cobrado vezes o número de clientes. É ou não é? A renda é o valor cobrado vezes o número de clientes. Não é? Inicialmente, qual era a renda dele? 10 vezes 200. Agora, num caso genérico, que ele vai aumentar X reais, o número de 500 vai ser 200 menos 10x. Então, a renda R do cara vai ser, ó, 10 mais X, 200 menos 10x. O que ele cobra por cada cliente, vezes a quantidade de clientes. Está aí a minha função do segundo grau. Porque quando a gente multiplicar esses fatores, a gente vai multiplicando, né? Chuveirinho e tal, a gente vai chegar a isso aqui. Olha a função do segundo grau aí. Ok? Então o cara quer saber quanto é que ele tem que cobrar. Ele quer saber qual é o X que vai dar a renda máxima. X que dá a renda máxima é o X do vértice. Né? Não precisa fazer gráfico nenhum, só botei para a gente entender. Tá? Ó, no início ele tinha 2.000. Ele vai aumentando o X, a renda vai subindo. Até que chega a um valor de aumento que não compensa. Ele perde tanto cliente que a renda mensal dele diminui. Então, ele vai obter a renda máxima para um determinado X, que é o X do vértice dessa função. X do vértice menos B sobre 2A, 5. Então, quando ele aumentar em 5 mil réis, porque no início ele estava com 10 mil réis, lembram? Quando ele aumentar em 5 mil réis, ele vai obter a renda máxima. Ou seja, isso vai acontecer com 15 reais. Ô, Sérgio. Fala, Breno. Eu fiz, como você estava fazendo, comecei a fazer também, minha resposta deu 15. Mas eu fui fazendo por tentativa. Eu fiz, tipo, se aumentasse 10, quantos clientes perdiam? Se aumentasse 10, 50? Eu fui fazendo assim. Tudo bem, válido. Tremendamente válido. Você podia fazer até pela resposta, talvez, né? Aumentando Isso, 10. Exatamente, eu fui por tentativa. Né? Se aumentar 10, eu estou com 190. Quanto é que ele vai fazer? Se aumentar 20, eu estou com tanto, não é? Você podia ir fazendo pela resposta. Isso. Perfeito. É que aqui eu estou fazendo da forma, vamos dizer, formal de matemática, né? Mas você poderiam ter feito isso pela resposta, como o Belo fez. Ó, se aumentar 10, eu passo para 190. Qual é o faturamento? 10 vezes 190, 1.900. Se eu aumentar 20,
eu vou ter 180. 20 vezes 180. Se eu aumentar 15, e vejo o que dá, qual é que dá mais. Perfeito. Eu fiz daqui da forma convencional. Mas poderia, certamente, talvez fosse até mais rápido, fazer pela resposta. Ok, podemos ir? Vamos lá, hein? Ninguém reclamou, eu vou adiante. Entenderam que dava para fazer pela resposta? Muito bem. Olha só, isso aqui já caiu em algumas provas, mas eu queria mostrar a vocês como às vezes a gente pode descomplicar ou pode tentar aumentar a probabilidade de acerto. Olha só, aqui eu tenho um túnel para um trem que vai passar pelo túnel. Vai parará, parará. Largura do túnel, ele diz que é 10 metros. Estou vendo aqui, ó, 10 metros a largura do túnel. Tá? Aqui, ó, uma parábola, corta o eixo dos Y no 10. Estão vendo lá? Por questão relacionada ao tipo de solo escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Então, uma parábola aqui, o túnel. Qual é a equação da parábola que contém esse arco? Meus caros, olhando para a resposta, o que eu já posso descartar de imediato? D e a E. A D é E. Porra, a gente não sabe que onde ele corta o eixo 2Y é aquilo que não tem o X, então aqui está menos 25 e mais 25. Ó, C igual a 10, não é? Na parábola. Então, essas duas aqui, ó, já estão eliminadas. Olha lá. Eu já descartei. Ah, não dá mais tempo, vou chutar. Pô, pelo menos você já chuta numa dessas aí. Outra informação que eu tenho, olha só, as raízes são menos 5 e 5. Ó, ou seja, quando eu entrar na função com menos 5 ou com 5, o y tem que dar 0. Então, se você pegar nessas funções aqui, ó, e entrar com menos 5 ou com 5, o y tem que dar 0. Substituindo x igual a menos 5 ou x igual a 5 na função, y tem que dar 0. Isso só acontece na opção lá. Tá bom? Então, veja. Pois não. Eu não entendi direito. Por que quando a gente substitui dá 0? Olha o ponto x igual a 5 aqui, Breno. Qual é o y desse ponto? Quando x igual a 5? Ah, tá, entendi. Qual ficar no mesmo plano, né? Entendi. Qual é o y quando x é menos 5? Menos 5 e 5 são as raízes, é onde corta o eixo do x, não é? E raiz não é quando a gente iguala y a 0? Que é quando corta o eixo do x? Não é? Então, quando eu substituir lá, ó, o x na função por 5, e tanto faz, ou por menos 5, que é x ao quadrado, não é? Tem que dar 0. Se você tentar lá, você vai ver que a única resposta que atende é a letra A. Bom, vamos lá. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos, olha aqui, ó, o troço, o bem, tinha um determinado valor, o carro, o telefone, qualquer coisa, tinha um valor. 10 anos depois, ele zerou, houve uma depreciação. Não é? Então, vamos lá. Um sistema de depreciação linear, quer dizer, cada ano cai a mesma coisa, depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será 0, então ele tinha um valor aqui, 10 anos depois ele não está valendo mais nada. É usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Uma pessoa adquiriu 2 bens A e B pagando 1.200, 900 dólares. Então, o cara está aqui, ó. O bem da pessoa vale 1.200. 10 anos depois vale 0. O bem que a pessoa comprou vale 900. 10 anos depois está obsoleto, vale 0. Tá? Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólares desses bens? Ou seja, daqui a 8 anos, aquele que valia 1.200 vai valer bem menos. O que valia 900 vai valer bem menos. Qual será a diferença entre esses novos valores?
Olha só como fica fácil, ó. Do gráfico, observa que em 10 anos houve uma redução de 100% no valor do bem. Não é? Caiu do valor lá, ó, de 100% para zero. De 1.200 para zero, de 900 para zero. Ou seja, é uma variação linear. A cada ano cai 10%. Não é? Se caiu de 100%, que era o valor nominal do objeto, do item, do bem, para zero em 10 anos, caiu de 100% para zero. Ou seja, em cada ano cai 10%. Ok? Então, em 8 anos, perdeu 80%. Ou seja, o valor do bem após 8 anos corresponde a 20% do valor que ele tinha lá no início. Foi? Um bem qualquer tem um valor e zera esse valor, quer dizer, 100% de desvalorização em 10 anos. Ou seja, cada ano cai 10%. Em 8 anos, o bem se desvalorizou 80%. Então, ele passa a valer 20% do valor que ele tinha originalmente. Então, ó, fiz uma tabelinha. Valor inicial do bem 1, 900. Após 8 anos, ele vale 20% do valor inicial. 20% de 900. $180. O bem 2 começou com 1.200, 100% do valor dele. Após 8 anos, ele está valendo 20% de 1.200, 240. A diferença entre os valores 8 anos depois, $60. Quem não? Safo, Maria Eduarda. Safo, Sérgio, consegui sim. Conseguiu visualizar? Aham. Ok. Eduarda, conseguiu visualizar? Aham. Fernanda, também? Vamos lá, então. Esse aí, vou deixar vocês lerem e vou dar 30 segundos para vocês me darem a resposta. Já foi, já. Aqui também. Meus amigos, olha só, não vou nem ler essa porcaria. Tem um gráfico aqui, ó, uma reta, tá bom? Qual é a função aqui que representa essa reta? Identidade. Pô, só pode ser D. Olha aquilo que a gente tem, já falamos isso hoje umas 5 vezes, ó. O termo que não tem o x, não tem a variável, é onde ele corta o eixo dos y. Menos 1.000. Então só pode ser a letra delta. Olha lá. Nem li a questão, mas eu estou vendo que é um gráfico aqui, ó. Só pode ser a letra delta. Não é? Já falamos esse conceito hoje um monte de vezes. Aquele termozinho último lá que não tem a variável, não tem o x, não tem o t, né? É onde ele corta o eixo dos y. A única função que tem menos 1.000 é a letra D, pronto. Perderíamos aí 15 segundos lendo a questão e 2 segundos para responder. Outra maneira de ver, ó, quando eu entrar com x com t igual a 5, quanto é que tem que dar o y? 0. 5 é a raiz. É uma equação de uma reta, né? Então, primeira solução, Safo Plus, olha só. Do gráfico, quando t igual a 0, ele é igual a 1.000. Só pode ser a letra D. Segunda solução, se você entrar com x igual a 5, tem que dar y igual a 0. Única solução, letra D. Perfeito? A outra solução não vou nem fazer, cara. Seria achar a equação dessa reta. Né? Aí, como sempre, ó, a reta tem que ter essa fórmula, né? Y é igual a x mais b. No caso, L é igual a t mais b.
eu pego 2 pontos conhecidos, ó, ponto 0 e menos 1.000, por exemplo, depois o ponto 20 e 3.000. Substituo lá, acho A e B e acho a equação. Muito mais complicado, não é? Então, não se esqueçam, o termo independente, aquele ponto onde corta o eixo dos y, é o ponto onde não tem a variável, tá bom? Vamos lá. Um reservatório, não sei se vocês fizeram, esse é interessante, é tranquilo, mas é interessante, é só questão de interpretação, tá bom? Um reservatório de água tem capacidade para 20.000 litros, encontra-se com 5.000 litros. Então, ó, 5.000 litros, ele tem capacidade para 20.000. No instante t igual a 0, em que são abertas 2 torneiras. Atenção! A primeira delas é a única maneira pela qual a água entra no reservatório. E ela despeja 10 litros de água por minuto. Olha a primeira torneira aqui, ó, a torneira pretinha. Vazão de entrada, 10 litros por minuto. O reservatório está com 5.000. Tá legal? Está entrando água. Mas as 2 torneiras foram abertas ao mesmo tempo. Ele diz ali, ó, são abertas 2 torneiras, no tempo 0. A segunda é a única maneira da água sair do reservatório. A segunda é essa torneirinha cinza, ó. A água está saindo. Esse V significa vazão de saída. Vazão de entrada, 10 litros por minuto. Vazão de saída, não sei. Vamos continuar lendo. A razão entre a quantidade de água que entra e a que sai, nessa ordem, é igual a 5/4. Opa! Então, ele me falou o seguinte, ó. O que entra sobre o que sai é igual a 5/4. Daqui eu calculo quanto está saindo. Entendeu? Então, vamos lá de novo. Olha para cá, liga. Preste atenção que não é difícil, não. Ó, tem uma torneira que está entrando 10 litros por minuto, tá outra que está saindo, que eu não sei quanto está saindo. Mas o cara falou que se você pegar a vazão de entrada sobre a vazão de saída, dá 5/4. Então, eu tenho que calcular, eu tenho como calcular quanto está saindo de água. Tá bom? Considere que QT seja a expressão que indica o volume de água contido no reservatório num instante T qualquer. Então, está entrando 10 litros, e quanto está saindo? Está entrando 10 litros e está saindo, fiz essa proporção, essa regrinha de 3, multipliquei cruzado, está saindo 8. Olha só, meus caros, entra 10, está saindo 8. Quanto está aumentando? 2. 2 por minuto, não é? Então, olha só, por minuto entram 10. E por minuto saem 8. Então, dentro do tanque, está aumentando 2 litros. Aqui, ó, está entrando 10 e está saindo 8. Então, dentro do tanque, a cada minuto, aumenta 2 litros. Qual é a expressão que representa isso? Letra A. É ou não é? Olha lá, tinha 5.000 e aumenta 2 litros por minuto. Sim ou não? Deu para acompanhar? Sim, Sérgio. Não era tão... É uma questão interessante, não é tão complicada assim, não. Oi? Beleza? Podemos ir? O Enem adora esse negócio de vazão, né? Eu já fiz várias questões de vazão. Entendeu essa, Breno? Tranquilo? Entendi, tranquilo. Amandinha, você está muito quietinha, Amandinha, tu está entendendo? Tô sim. Então, vamos lá. Essa também não é complicada. É só a gente fazer com cuidado. Olha só como não é complicado. Uma escola organizou uma corrida de revezamento 4x400. Que consiste em uma prova esportiva na qual os atletas correm 400 metros cada um deles, segurando um bastão, repassando de um atleta para outro na mesma equipe, realizando 3 trocas ao longo do percurso. Bom, todo mundo sabe o que é uma corrida 4x400, né? Até o 4º atleta, que cruzará a linha de chegada com o bastão.
A equipe ganhadora realizou a prova em 325 segundos. Opa, já tem um dado importante aí. Né? Do tempo inicial lá, que o primeiro atleta correu com bastão, até o último atleta chegar lá na linha de chegada com bastão, decorreram 325 segundos. Agora, as velocidades do atletas eram diferentes. Então, vamos lá. O segundo corredor da equipe ganhadora correu seus 400 metros 15 segundos mais rápido do que o primeiro. Então, vamos supor que o primeiro correu os 100 metros dele em T segundos. O segundo foi mais rápido. Então, ele gastou menos tempo. Ele levou menos 15 segundos. Tá legal? Já o terceiro realizou os seus 400 metros 5 segundos mais rápido que o segundo. Então, o terceiro, ele teve 5 segundos mais rápido do que o segundo. Ou seja, 20 segundos mais rápido do que o primeiro. Até aí foi? Então, o primeiro percorreu 400 metros em T segundos, num tempo qualquer. O segundo gastou menos, ele foi mais rápido, 15 segundos. O terceiro foi 5 segundos mais rápido que o segundo, T menos 20. E o quarto, E o último, seu percurso em 3/4 do tempo do primeiro. Olha lá. Se eu somar isso tudo, o tempo dos 4, tem que dar quanto? O tempo total, 325. Perceberam? Então, lá, se eu pegar o tempo que o primeiro atleta percorreu 400, o tempo do segundo, o tempo do terceiro e o tempo do último, olha lá, tem que dar o tempo total da corrida, que foi 325. Fazendo essas contas, eu consigo achar quanto vale T. Qual foi o tempo que o primeiro gastou. Vamos ver o que o cara quer. Qual foi o tempo, em segundo, em que o último atleta da equipe ganhadora realizou o seu percurso? Ora, o último foi 3/4 do que o primeiro realizou. 3/4 de 96, 72 segundos. Resposta, letra delta. Não era tão difícil, era? Não era, mas se a pessoa fosse no embalo e já marcasse Não, 96, aí poderia errar. Não era tão complicado assim, né? Eu acho que se a gente parar... É isso que eu falo, né? Eu sempre faço um resuminho aqui, ó. Se eu não fizesse esse resuminho aqui, como é que eu ia me safar? Fazendo esse resuminho aqui, ó, aí fica fácil. Somou tudo, achou tal, parará, 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 parará. Tá bom? Vamos lá. Mais uma. Não sei se vocês fizeram essa. Vamos ler rápido aqui. Em uma cantina, o sucesso de venda são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendido é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa 18 conto. E a de acerola, 14,70. Então, ele tem um custo lá do suco que ele vende, né? Porque ele gasta 2/3 de morango, então vai ser 2/3 de 18, e 1/3 da acerola, vai ser 1/3 de 4,70. Aí ele tem o custo dele, aqui, ó, o custo dele, ó, 2/3 de 18, mais 1/3 de quanto ele gasta de acerola. Ok? Mas aí, está previsto uma alta no preço da embalagem de acerola. Então, a acerola vai aumentar de 4,70 para 15,30. Mas o cara não quer aumentar o preço do suco. Ele vai negociar
um fornecedor do morango, para baixar esse 18 aqui, vamos lá, o preço da acerola vai aumentar. O preço do suco aumentaria. Aí o cara vai negociar com o cara do morango para tentar ter um desconto, de modo a manter o mesmo preço final do suco. Quanto tem que ser essa redução do morango para que não tenha variação no preço final? Entenderam o enunciado do negócio? Então, o custo atual, 2/3 do morango, 1/3 da acerola, R$ 16,90. Aí, mantendo o mesmo custo após o aumento da acerola, R$ 16,90 continuou. Ele quer manter o mesmo custo de venda. A acerola, que era R$ 14,70, passou para R$ 15,30. Ele tem que obter um novo preço do morango menor que 18 para conseguir manter o R$ 16,90. Então, eu tenho que achar esse valor aqui, que eu chamei de morango 1, é o novo custo do morango. Agora é fazer conta. Deu para entender a modelagem do exercício? O problema é a modelagem do exercício. Então, vamos lá, repetindo rapidamente. 2/3 de 18, mais 1/3 de 400, que é o preço da acerola, o custo é R$ 16,90. Aí o preço da acerola aumentou para R$ 15,30. Ele quer manter o mesmo custo final do suco que ele vende lá na loja. Então, ele tem que diminuir o morango. Qual será esse novo preço do morango? A proporção do suco não muda. Então, 2/3 do novo preço, 1/3 do novo custo da acerola. Aí, agora, eu fazia essa conta aqui. Para lá, dividi 15,30 por 3, passei para o outro lado, achei o M1. Agora é fazer conta. Então, o novo preço do morango é R$ 17,70. Então, tem de haver uma redução de 18 para R$ 17,70. Uma redução de 30 centavos. Também, não vou dizer que é elementar, mas não era tão complicado assim. Já tinham feito isso? O pessoal que fez a prova de 2017, tinha feito já esse? Tinha acertado? Eu tinha feito, só que eu não lembro se eu tinha acertado. Eu não lembro se eu acertei, faz muito tempo que eu fiz, mas eu lembro dessa questão. Arthur, tinha acertado? Você que fez? Não, a minha situação foi igual a do Breno. Eu lembro que eu tinha feito, mas eu não lembro se eu acertei ou não. Tá. Deu para entender? Todos entenderam? A Mandinha entendeu? Tá beleza? Podemos continuar? Entendi. Ok. Olivia, você está muito quieta, hein? Estou preocupado. Você está acompanhando, Olivia? Estou acompanhando, Sérgio, tá tudo bem. Qualquer coisa reclama, tá bom? Ok. Vamos lá, estamos acabando já a aula, tá? Só mais um pouquinho. Não, vou pular esse. Vamos para esse aqui. Olha só. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prisma reto-retangular. Estão vendo aqui um prisma, aqui o nível do mar, e aqui é um viveiro de lagosta. Tá? Então, isso aqui é fixado no solo, tem aqui um retângulo, as dimensões do retângulo são X e Y, e aqui está cheio de lagosta. E tem uma tela, né? Uma tela que forma esse viveiro, uma tela que acompanha todo esse contorno retangular aqui. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros de telas lineares, 6 metros lineares dessa tela, que é usada nas laterais. Então, tem uma tela que cobre as 4 faces retangulares desse viveiro. Se você esticar essa tela, ela tem um comprimento linear de 100 metros. Então, se você somar x mais y mais x mais y, quer dizer, o retângulo retificado tem que dar 100 metros. Olha a pergunta agora, Quais devem ser os valores de x e de y
para que a área da base seja máxima. Área máxima significa segundo grau. Área mínima, lucro máximo, lucro mínimo. Temos que, com os dados obtidos, os dados do exercício, chegar a uma função do segundo grau. Então, ele quer que a área, olha aqui, ó, essa área azul seja máxima. Aluno Breno, como é que eu calculo a área dessa base? Base vezes altura. Não ouvi. Base vezes altura? X vezes Y, né? No caso aqui, né? Um retângulo, né? X vezes Y. Não é assim que a gente calcula a área da base? Um lado vezes o outro, não é? Ele quer que X vezes Y, essa área, seja máxima. Então, o primeiro dado que eu tenho é que a área da base é X vezes Y. Bom? Segundo dado que ele me dá é que a tela que envolve esse viveiro, ó, ela tem um comprimento X, Y, X, Y, né? Se eu pegar a tela, ó, essa tela verde aqui, na verdade, ela está nos 4 lados do retângulo, do viveiro, né? Do prisma aí. Então, se você pegar e abrir, imagina todos os 4 lados do viveiro com essa tela verde aí. Se você abri-la, né, você retificá-la, tem que dar 100 metros. Então, ó, se você pegar o comprimento da tela, do x mais y mais x mais y, ou seja, 2x mais 2y tem que dar 100 metros. Foi? Então, eu tenho 2 dados, ó. Área da base, que tem que ser máxima, x vezes y, e o comprimento da tela, 2x mais 2y igual a 100. Eu tenho que misturar essas 2 equações para chegar numa função do segundo grau. Ok? Já fizemos vários exercícios iguais a esse. Observação que eu fiz. Como se pede a área máxima, temos de expressar a área como uma função do segundo grau, pois quem tem máximo ou mínimo é uma parábola. Então, eu tenho que expressar a área como x ao quadrado, como alguma coisa ao quadrado. O que eu vou fazer? Ó, aqui está a área, xy. Eu vou pegar na outra equação, vou explicitar o y e vou botar ali no lugar do y lá na área. Vamos lá, comprimento da tela, 2x mais 2y igual a 100, x mais y é igual a 50. Explicitei o y, 50 menos x. Vou botar lá no lugar do y. Olha lá. O 50 menos x vai ficar lá. Então, eu vou ter uma expressão do segundo grau aqui, ó. Pronto. Quando é que essa área vai ser máxima? É só eu calcular o x que dá a área máxima, que é o x do vértice. Ou faço menos b sobre 2a, para achar o x do vértice. Depois eu acho na equação do y, boto aqui na equação do y, acho o y. Ou, só para a gente visualizar, eu sempre faço um gráficozinho. Se você quisesse fazer o gráficozinho dessa função, nem precisava. Veria que x do vértice é 25. As raízes dessa função são 0,50. Ou, se você fizer menos b sobre 2a, vai dar 25. Então, o x que vai dar a área máxima é 25, que é o valor de x do vértice. E o y? Lá onde está y é igual a 50 menos x, e o y vai ser 50 menos 25, que é igual a 25. Então, resposta, letra delta. X tem que ser igual a 25 e y tem que ser igual a 25. Sérgio, eu fiz essa questão de uma forma diferente. Eu pensei assim, se tem 100 metros, né, o perímetro todo do polígono tem que dar 100, né? Uhum. Aí, olhando, e como são 4 lados, né, eu vi as respostas. Se for 49 e 1,
Se eu multiplicar com 49 vezes 1, não vai dar certo. E se 25 vezes 25, 25 em cada lado. Né? Aí, multiplicando, dá uma área maior do que todas as outras aqui. Perfeito. Entenderam o que o colega falou? Ele falou, tem que ser, a soma daqui tem que ser 100 metros. Né? A soma, então não pode ser 1 em 49, mesmo porque a área aqui daria 1 vezes 49. E nem a B nem a E, porque se tem 4 lados, 1 mais 99 mais 1 mais 99 vai dar mais que 100. E 50 mais 50 mais 50 mais 50 vai dar mais que 100. Só podia ser 25. Perfeito. Não, isso é sempre válido, tá? Eu fiz aqui da forma ortodoxa, mas esse tipo de raciocínio lógico, brilhante, você perde muito menos tempo. Claro, eu perdi mais tempo porque eu estou explicando também, né? Mas, obviamente, né, eu não posso ter um lado 49, outro 1 e 49, primeiro que é a área da pequenininha, né? E a soma de tudo não daria. Aqui 1 e 99 não vai dar 100 a soma dos 4 lados. 10 e 10 também não vai dar. Né? 50 e 50, a soma vai dar 200. Então, só podia ser a letra delta. Perfeito. Última questão, tá bom? Última questão, para a gente terminar. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada num período de 3 horas. Olha aqui, ó. A cisterna tinha 6.000 litros, foi esvaziada, zerou 3 horas depois. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba. Então, ó, no início, até 1 hora, esvaziou 1.000 litros em 1 hora, apenas uma bomba. A fim de reduzir o tempo de esvaziamento, o cara ligou uma segunda bomba. Aqui, ó, 1 hora depois, o cara ligou uma segunda bomba. Aí esvaziou mais rápido. Aí, ó, em 2 horas, esvaziou 5.000 litros restantes. Tá bom? Ele pergunta qual é a vazão da segunda bomba. Safo? Então, olha só como não é difícil. Ó. Com apenas uma bomba, na primeira hora, a cisterna esvaziou de 6.000 para 5.000. Ou seja, 1.000 litros. Então, a vazão da bomba é, obviamente, 1.000 litros por hora. Né? Ela esvaziou 1.000 litros, ó, de 6.000 para 5.000 em 1 hora. Aí o cara botou mais uma bomba. Aí as duas bombas juntas levaram 2 horas, ó, de 1 até as 3, para esvaziar 5.000. Então, se você somar a vazão de esvaziamento das duas bombas, vai ser 5.000 em 2 horas, 2.500. Não é? Então, se as duas bombas juntas têm uma vazão de 2.500 litros por hora, e a primeira sozinha é 1.000 litros por hora, a segunda vai ser a diferença, 1.500 litros por hora. Caiu no Enem de 2016. Viram que não era tão complicado? Foi? Meus amigos, com isso, a gente cumpriu o que eu havia previsto para hoje. Passamos 15 minutos do horário, mas eu acho que valeu a pena, tá? Cumprir o que a gente havia programado para hoje. Sei que vocês estão cansados, né? Mas é o que eu falei, vamos fazer um esforçozinho aí para nessa reta final, tá legal? Então, só recordando, na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ter aula às 10 horas. Vocês antes têm aula de física. E depois a gente volta às nossas aulas normais. Meus amigos, está muito cansativo, está cumprindo o objetivo, vocês querem fazer algum comentário? Podemos continuar assim? Sérgio, para mim tá perfeito. Não sei quanto aos outros, mas tá sensacional, de verdade. Tá ajudando muito. Tá bom? Tá muito bom, Sérgio. Fica Tá tranquilo. dando pra isso, tá ótimo. Eu peço um pouco de paciência a vocês, porque eu sei que vocês estão cansados, mas vou repetir o que eu já falei 3 vezes. É uma maratona que vocês estão correndo aí, 42 quilômetros.
Mas agora é o sprint final, nós estamos ali nos 200 metros finais. Então agora, tá? E eu tive, sinceramente, um trabalho de pegar questões assim, com coisas, com picuinhas, com coisas assim, para tentar facilitar vocês na resolução. Ó, assuntos importantes que nós vamos ver na segunda-feira. Área de figuras planas. Eu quero dar algumas dicas para vocês. A gente pensa que isso é muito fácil. Geralmente mas tem algumas dicas que eu quero dar importantes para vocês. Algumas coisas que a gente tem que decorar para não perder tempo. Tá? Por exemplo, já vou adiantar, tem que decorar qual é a área de um triângulo equilátero. Qual é a altura de um triângulo equilátero. Porque isso vai cair. Bom? Depois a gente vai falar um pouquinho de geometria plana e trigonometria. É uma coisa que o Breno vem me cobrando há algum tempo. Também coisas básicas, ninguém vai complicar. A gente vai lembrar o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, o que é uma função seno, coisas bastante básicas, né, que a gente às vezes lembra. A gente tem que saber aqueles senos dos ângulos notáveis, tem que saber aquilo. Senos de 30, de 45, isso tem que saber. Tá? Depois, na próxima aula, a gente vai dar... São só 5 questões de estatística, uma revisãozinha básica de estatística, que sempre cai. E a última aula, assuntos gerais, bizus gerais. Tá bom? Meus amigos, eu acho que por hoje a gente passou 15 minutinhos, me desculpem aí, mas cumprimos o objetivo do que a gente havia previsto. Tá bom? Obrigado a todos aí pela atenção. Ó, beijo grande, obrigado pela participação de todos aí, tá legal? A gente se encontra então na segunda. Só que na segunda é lá no Teams, lá na plataforma da escola, tá bom? Querido, ó, beijão para vocês. Tchau. Valeu, Sérgio. Beijo, Sérgio. Valeu, Tchau. Valeu, Sérgio.